Olha que hoje vai ser quente, hein, Júlia Costa? Vai! Vamos que eu quero causar, vendo a galera surtar com a família tradicional brasileira falando sobre prazer feminino. Deixa de ser louca. Ó, mãe, minha e sua. Já sei. Eu agora já passei para 2 canecas, gente. Podemos? Vamos lá? Eu que afastei 3, pra ela poder botar o pé. 2, Ah, tá. 1. Grava. Olá, eu sou a Flávia Alessandra. Eu sou a Júlia Costa. Somos mãe e filha. E esse é o Pé no Sofá. Pode. Um programa pra gente se sentir em casa. E liberado pra conversar sobre qualquer coisa. E pra gente é normal, a gente já sabe, acho que quem assiste a gente há um tempo também já sabe. A gente fez um episódio lá no inicinho sobre sexo. Aham. Então as pessoas sabem, mas eu acho que ainda morrem de curiosidade em ficar pensando quando se trata de mãe e filha falando sobre isso, né? Mas tem uma curiosidade. Acho que sim. Fala. Você lembra quando que a gente conversou sobre sexo pela primeira vez? Não na minha primeira vez, mas quando a gente falou sobre a primeira vez? Então, eu não lembro. Até contei o episódio que você perguntou o que era gozar, que a gente estava assistindo o filme. Então, eu acho que deve ter sido assistindo algum filme, eu ia falar isso. Porque a gente tem Conversa de muito sexo. essa prática, né? Que nem a gente falou no Com a Maria Ribeiro. que é com a Maria Ribeiro, que a gente vai apresentando os filmes para vocês conforme a gente quer trazer algum assunto, conversar sobre, né? E deve ter sido, assim, algum filme que você perguntou. Eu não lembro como foi essa conversa, mas eu tento sempre ser num lugar de ser muito transparente e honesta, mas de atender até onde é o seu entendimento, né? Que eu acho que isso é Sim. muito importante. Então, eu Quando costumo... criança, porque às vezes você acaba falando a mais. Eu costumo sempre rebater a pergunta e antes perguntar: o que você acha que é sexo? O que é sexo para você? É que nem aquela história do virgem, né? O que é virgem? E a criança só queria que saber nem do a signo. Eu queria saber do azeite, que estava escrito azeite extra virgem. E a mãe contou toda a história de virgindade, de perder, de sexo, de penetração, enfim. E a criança só queria saber por que era azeite extra virgem. Então, eu sempre trouxe isso assim para a minha vida e foi muito bom para entender até onde você estava entendendo, né, o que era sexo. Agora, falar entre amigas é muito mais comum para as pessoas, né? Você fala muito disso com as suas amigas? Eu falo, eu não sei, mas eu falo muito com o Caio, meu amigo gay. Eu não sei se é porque Também a gente tá com os meus muito amigos próximo, gays, mas com os meus amigos. É porque eu não sei, acho que os gays, pelo menos os meus amigos gays, falam muito sobre isso sem pudor nenhum, assim. Acho que tem menos pudor do que as mulheres. Depende. Não, eu tenho um amigo gay que não é assim também, não. Acho que depende, É da Então, personalidade. talvez seja porque eu esteja mais próxima do Caio ultimamente, mas, nossa, a gente falo sem pudor nenhum. Com os meus amigos eu falo sobre tudo mesmo. É tão bom, né? Poder trocar, né? Com amigas e com amigos assim. Ai, é muito bom. É muito bom. Com meus amigos eu falo sobre tudo e compartilho, inseguranças, é isso. Tipo, enfim, tudo. É muito bom. E a gente aprende. E tem ali... é muito bom. E tem trocas, é muito bom. Você já deu várias entrevistas sobre isso. Inclusive, no nosso pod, já deixei aqui meu protesto como filha. Que minha mãe, às vezes, acaba ultrapassando um limite bacana de coisas que eu, como filha, sou obrigada a ouvir. Como assim, gente? Que nem você e Tiana no programa falando no negócio de Golden Shower, Mas sabe? aquilo foi um recorte de uma história, já te falei. Mas aí viraliza e aí eu chego no ambiente e teus pais gostam de Golden Shower, hein? Júlia, você sabe que a gente toma banho juntas, inclusive. Qual a parte gostosa do banho, cara? Cara, com certeza alguém vai fazer um corte disso que não vai ser legal. E eu não vou dar essa moral pra alguém fazer esse corte. Eu não vou concordar e nem vou falar nada. Por que você acha que é um assunto pra você tranquilo pra você até hoje falar sobre isso?
É engraçado, né, falar sobre sexo, a nudez também sempre foi um assunto tranquilo e eu acho que eu também passei isso para vocês, né, da gente. Nossa, é verdade, nudez não tem pudor Pois nenhum. é, da gente ficar em casa, né, Eu sou a vizinha pelada com pelada, certeza. exatamente, de dormir, assim, sempre foi algo que eu lidei com muita naturalidade, que eu gosto. Mamãe também passou isso muito para mim, assim. Eu lembro mamãe bem para frentex nesse sentido de roupitas, de biquíni e de também andando pelada e, enfim, de tomar banho, É. porque tem situações que a gente vê, né, de filhas e mães que nem Não, eu lembro quando eu era menor, tipo, ir tomar banho com as minhas amigas, aí, tipo, ai, Ana, eu, gente, sabe? Tipo assim, um tem pudor, assim. a Oli também tem umas amigas assim que tem super vergonha e tal. Então, quando tem amiga lá, eu respeito de dar uma batidinha no banheiro, perguntar se eu posso entrar, mas isso entre a gente nunca existiu Não. esse lugar. Sempre foi muito natural para mim. Por que você acha que parece ser tão difícil ter uma conversa dessas entre mãe e filha? Eu acho que é uma coisa da nossa sociedade mesmo. Eu acho que só existe a conversa de mãe e filha para iniciação sexual por medo da filha engravidar. A única conversa que a mulher recebe, a única informação é se proteja, use camisinha para verdade. você não engravidar. Mas a gente não fala do sexo como um lugar de prazer, a gente não fala sobre gozar, a gente não fala sobre isso Pois é. a mulher. Então, eu acho que é uma coisa mesmo da sociedade e que bom, aos pouquinhos está mudando, né? Aos pouquinhos. E eu acho que as nossas convidadas vão ajudar a gente a entender melhor onde mora esse tabu ou onde não deveria morar. Certamente. E o mais importante, né? Que é onde mora o desejo e a saúde. É. Porque esse é um papo muito sobre isso. Então, vamos receber a ginecologista, obstetra, terapeuta sexual e empresária, que se apresenta com um nome maravilhoso Eu de amo isso. genital influencer, Marcela McGowan. E é também ginecologista obstetra especializada em sexualidade, terapia sexual e menopausa. Olivia Olea. Bem-vinda! Prazer. Vamos falar prazer? Muito prazer! Muito prazer! Ai, prazer Fiquem à vontade, enorme. fiquem à vontade. Muito feliz de estar aqui. Tem água ali pra você, água aqui também, Márcia. Obrigada. Tá certo, obrigada, Fiquem à meninas. vontade no nosso sofá, pode botar o pé no sofá. Não, eu já amei, a que já ideia é é essa. essa. A gente fica bem à vontade pra falar. Ai, que bom que deu Ai, certo. gente, coisa gostosa a gente aqui. A gente tava querendo fazer um outro episódio, né, sobre isso, que no primeiro fomos só nós duas, né? Fomos só nós duas, foi muito superficial, No né? início, Uma conversa de mãe e filho, muito nesse lugar assim de iniciação, né, de troca, de conversar sobre, né, que nem todas as mães e filhas têm essa abertura, né? Não, é maravilhoso vocês terem ouvido vocês falando aqui no começo. Isso é tão precioso, né? Olha, faz tanta diferença. Nossa, é tão especial um programa de mãe e filha e um episódio sobre sexualidade. É muito raro isso. É muito difícil. As pessoas têm muita dificuldade de falar sobre sexualidade. É uma pena. Eu queria saber de vocês, mulheres, antes das médicas. Vocês falavam sobre isso em casa? É legal isso, né? Porque todo mundo acha que a gente trabalha com isso, então a gente já era. Não, cara, minha mãe, na verdade, ela fingia que eu não fazia sexo durante muito tempo. Eu acho que ela só foi, assim, ficar com medo quando ela percebeu que talvez tivesse uma gravidez, que é o que você estava falando. E aí ela veio com esse primeiro papo do anticoncepcional, assim, mas ela fingia que isso não existia em casa. Não era uma família super repressora, mas era aquela coisa meio silenciada, sabe? Sim. E eu também não tocava no assunto, assim. Sim. Então isso demorou muito. Foi já mais tardio ali na minha adolescência que a gente começou a conversar sobre isso. E essa abertura para falar de sexo só veio na vida adulta mesmo. Na minha casa, eu lembro o dia que a minha mãe, do nada, nós estávamos na praia, em Ubatuba. Eu estava me trocando na frente dela, porque em relação a corpo e nudez não tem nenhum problema, mas ela virou para mim do nada e perguntou: você já fez sexo? Você já iniciou atividade sexual? Foi do nada e eu estava pegando uma saída de praia. Aí eu Você tinha quantos assimilei a anos, você pergunta. lembra? Acho que eu devia ter já uns 15, 16. Aham. E eu já tinha iniciado.
E eu respondi pra ela, eu falei, não. Aí eu menti, mas eu achei que ela simplesmente foi parecer um band-aid, uma pergunta band-aid. Ela Aham. fez do nada. E depois disso, a gente nunca conversou sobre Tipo, e nada. aí ela se livrou também de ter, né? Acho que ela só queria saber se eu já tinha começado ou não. Eu menti. E ela eu queria ouvir acabei- não, né? Acho que ela queria ouvir pois não. é. Aí eu acho que eu pensei e respondi não. A gente não conversa sobre isso, mas não existe nenhum tipo de proibição. Mas é aquele silêncio. Eu acabei, acho que, tendo apoio naquela época de revistas apenas. Porque eu também não conversava Que com era as um amigas. apoio terrível, vamos Terrível. falar a Pois verdade, eu né? ia falar isso. que Exato. Sim, desse nas jeito. revistas. Eu lembro. Vocês lembram que as revistas tinham uma seção lacrada? Antigamente, algumas revistas tinham uma seção que via com lacre, que era a parte de sexo. Aí eu esperava minha mãe abrir o lacre primeiro. Ela deixava no banheiro dela, assim. Eu lembro do Depois você revisteiro. ia lá se informar. Aí eu ia lá sempre olhar se ela já tinha aberto o lacre. Pra você checar. E aí eu lembro uma matéria que eu nunca esqueci. Olha como que essas coisas moldam. Graças a Deus as coisas É. mudaram. Que era como parecer mais magra na cama. Nossa. E as dicas eram tipo Péssimo. esticar o bracinho pra cima, pra Meu barriga ficar Deus. chapada. Umas coisas assim. Então a relação Gente, era muito é. péssima. É. Era Foi terrível. bom, porque a gente trocou, né? Jujuba me contou quando foi a primeira vez dela. Logo na minha primeira vez, no dia seguinte, era Dia das Mães, eu acordei desejando um Feliz Dia das Mães e falando, mãe, então, perdi. Aí ela ficou super nervosa, que eu brinquei com ela. "Ah, será que você já vai ser mãe?" Ai, mãe. É que é inevitável não pensar sobre os cuidados, Não, né? porque era Dia das Mães. Tá, Quando ela me entendi. deu uma Ela já notícia, pegou e o por isso que eu meme. falei, é uma dobradinha? Você tá me avisando Meu que... Deus. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí Eu a gente fui já foi no brincar. ginecologista logo. Aí a gente já foi no médico Nossa, e tal. mas, Como mas você muito se legal sentiu? essa liberdade de você poder Cara, falar. me senti muito bem dela me Dela contar, falar. muito feliz, porque a gente sempre teve esse lugar de conversa assim aberta, esse canal. Perguntei, foi bom pra você? Foi do jeito que você queria? Então acho que foi normal pra E mim. eu já tinha um namorado de tempos, que hoje eu vejo que não era um relacionamento saudável, mas na época eu achava Sim. que era. Mas já tinha um namorado de tempos e que ele era mais velho, né? Então, ele já estava há muito tempo, assim, tentando. E eu fui segurando até eu me sentir realmente à vontade. Mas eu lembro que a gente até teve essa conversa. Então, eu não lembrava, eu ia perguntar isso. Sim, que você estava insegura de perder ele, porque ele era mais velho e queria. Eu falei, amor, não existe isso. Porque olha que horror, Você gente. Ele vai- falava, olha o que ele falava pra mim, olha que horror. A gente tinha, tipo, 3 anos de diferença, só que na época eu tinha 15, então fazia muita diferença, 3 anos, Sim. né? Ah. Tipo, 15 ele tem 18. Aham. E aí ele falava assim, a gente namorou uns 2 anos, assim, a gente namorou um tempo pra época. E aí ele falava assim, não, porque eu já iniciei minha vida sexual, então eu não consigo mais me segurar. Então, se você não conseguir me proporcionar isso, eu vou ter que buscar de outra forma. Nossa, péssimo. É. Gente, Péssimo. péssimo. Isso não se faz, isso não é normal. É bom deixar isso bem É. claro. Não, não existe isso. Eu iniciei minha vida sexual, então agora não dá mais. O que é isso? Não. Tipo, é uma máquina de não dá mais pra segurar? Mas é eu uma tive crença uma... dos homens isso, né? É. É uma crença, né? É que eles nunca ovularam na vida deles pra eles saberem o que, que não é se O que é subir pelas paredes? Vai Exato. ver o que, que é não conseguir se segurar. E a gente se segura, uai. Mas eu tive uma experiência parecida com a sua. Eu também tinha um namorado mais velho. Ele não era de pressionar, não. Ele era querido. Mas eu lembro que, assim, pra mim foi muito radical, porque eu fui criada no interior. Então eu brinquei de Barbie até, tipo assim, 14 anos, sabe? Eu tinha lá no quarto. E assim, no ano seguinte, sei lá, um ano eu tava brincando de Barbie. No seguinte, eu tava tendo a minha primeira experiência sexual. Então eu tava zero pronta. Ninguém tinha nunca me falado nada. Eu lembro da calcinha que eu tava usando, porque eu tenho vergonha e dó daquela menina até hoje, que era aquelas calcinhas que tinham um smile no bumbum bem grandinho. Ai, que lindo! De tão neneca que era, sabe? Sim. E aí, é muito estranho isso, porque eu não tinha nenhuma experiência. Então, eu lembro de pensar, eu lembro de achar horrível, assim. Porque eu lembro que eu pensei, nossa, é isso? As pessoas falam tanto e é isso, né? Porque eu não sabia nem o que fazer, não sabia como ter nenhum tipo de prazer ali. Então, pra mim, foi ruim, mas foi tipo, nossa, superestimado, sabe? Brincar de Aham. Barbie é mais legal. As suas Barbies transavam? Porque tem isso também. Amiga, começaram. Em algum momento elas Em transavam. algum momento Inclusive as minhas entre também. elas, como um grande sinal de futuro aí A já minha pra tam- mim. as minhas As também. minhas também transavam. As minhas também. E Sim. quando é que vocês decidiram, dentro da medicina, ir por esse caminho? Nossa, eu finalizei medicina e depois residência de ginecologia e obstetrícia. E já no último ano da residência de GO, eu já percebi que eu gostava muito desse assunto, porque eu gosto muito de psicologia, eu já faço análise há muitos anos. E já pensei em direto fazer uma especialidade. Então, foi a minha especialidade de escolha logo depois da ginecologia. E trabalho com isso desde então.
inclusive fazendo terapia sexual com algumas pessoas. Então, Olha eu que sou interessante. médica ginecologista normal, de consultório, também tenho as minhas pacientes de terapia. A Maia é a mesma coisa. Pois é. A gente se conhece há muito tempo, tá, gente? Porque nossos caminhos se cruzaram muito nessa jornada. Pra mim foi também. Eu fiz gineco. Na residência de gineco, eu percebia que tinha muita queixa disso. E que elas não eram atendidas de jeito nenhum. Então, eu via que as pacientes falavam, sei lá, a gente tem os chefes, né? Os chefes de residência ali. Ah, doutor, porque eu não tenho vontade mais de transar. E meu chefe falava, aí corrimento, você tem alguma coisa assim, vamos mudar de assunto bem rápido. E eu vi que não tinha nenhum tipo de assistência. E eu lembro de alguns ambulatórios, eu começar a ter algumas conversas assim com as pacientes. Eu nem sabia o que eu ia fazer com aquelas informações, mas eu abria para essas conversas. E aí um deles viu eu tendo essa conversa e falou, olha, você é tranquila de falar disso, né? Eu nem sabia que existia a especialização. Ele falou, sabia que existe um ramo da medicina que se chama sexualidade? Eu falei, não sabia. Legal. E aí eu comecei a legal estudar, e aí fui fazer pós, enfim, fui me especializar também, e aí abriu um leque, né? E assim, foi mudança pessoal, mudança de trabalho, enfim, tudo veio junto. E as mulheres, no geral, acham que todos os ginecologistas são aptos a conversar sobre sexualidade de uma forma bem feita e aprofundada e livre, mas na verdade não é. Sim. Tem Deveria ser pelo menos um pouco, um né? pouquinho, pelo menos, porque é muito íntimo ginecologia, mas não são Sim. todos que têm esse viés específico em sexualidade. É um tabu grande dentro da medicina também. É um tabu Uhum, grande. sim. É um A tabu minha grande. próxima pergunta era se vocês acham que mesmo com décadas de atraso, esse assunto já virou um assunto de mulher. Mas antes surgiu até uma outra dúvida. Eu queria entender como que funciona exatamente a terapia sexual, Olivia. Tá, a terapia sexual é uma modalidade de terapia que ela se aproxima bastante das TCCs, das terapias cognitivo-comportamental. Muitas pessoas fazem uma terapia mesmo de longo prazo, então começa sem tempo para acabar, mas em alguns momentos pode ser uma terapia breve. Então, você tem uma dificuldade específica, por exemplo, você tem dificuldade de penetração vaginal, você não consegue porque você tem dor. Você inicia um tratamento, que pode ser com um terapeuta sexual, e este terapeuta pode ser um psicólogo, um médico, um fisioterapeuta, pode ser outros profissionais em sexualidade que fizeram terapia sexual. A gente foca nessa queixa, é claro que com uma margem de abordar inúmeras outras questões no momento da terapia. E quando tiver parcialmente ou totalmente resolvida a questão, essa pessoa termina a terapia e pode continuar com uma terapia mais típica. Uma coisa super legal da terapia sexual é que ela pode ser feita de forma individual e existe a terapia sexual de casal. E é muito legal que o terapeuta, diferentemente dos psicólogos no geral, ele pode atender a parceria. Então, por exemplo, se eu atendo você, eu posso também atender o seu parceiro, que é muito legal quando eles topam, falando de homens, né, em casais heterossexuais, quando eles topam vir para consulta, porque o terapeuta consegue colocar os dois na mesma página, sabe? Sim, e é um Muito tabu, né, legal. pro homem também. E é muito difícil ter conversa de sexo em casa, né? A verdade seja dita, tem casais que são livres, mas a verdade é que a gente não é ensinado a ter esse tipo de conversa. Não tem nem repertório, nem linguístico, assim, eu acho, para falar de sexo. Não tem nem palavras para usar. E aí, eu acho que a terapia é muito legal nesse sentido de... Pô, tem casal que se dá super bem, mas tem uma questão sexual ali entre eles, né? Não é uma questão relacional, às vezes. É sexual mesmo. E que tudo é conversável. Né? Eu tava falando com uma amiga minha esses dias, a gente tava conversando e tal. E é muito um estigma que a gente cria de... se ele é o cara ideal, a gente já vai ter de cara um bom sexo. Cara, é conversável, né? Tipo, se conversa sobre isso. Não necessariamente já vai bater de primeira. Você tem que conversar também. Pra mim, um dos mitos mais perigosos que existe dentro de relacionamento é esse mito da espontaneidade. Pois assim, é. né? Pra tudo, né? Pra sexo, as pessoas acham que se você tiver que ajustar ou consertar, é menos válido do que algo muito espontâneo. Quando é o contrário, né? Se você tem alguém disposto a fazer funcionar, isso é muito mais válido. Com certeza. Dificilmente vai ser espontâneo e cair do céu. É no começo, porque a gente tá com o cérebro inundado de hormônio, não tá prestando atenção em nada. Então é tudo ótimo, então parece super espontâneo tudo. Mas a verdade é que tudo precisa de ajuste, né? Você vem de uma vivência, a pessoa vem de outra. Então assim, tá bom, tem casal que de começo tem uma chamada química mais forte. E tem casal que demora mais pra organizar isso. Mas no geral, todo mundo vai precisar de ajuste em algum momento. Porque a vida é fluida, a sexualidade vai mudando, a gente passa por momentos de vida que essa sexualidade tem desafios. Então, assim, não existe isso. Acho que as pessoas precisam romper com essa ideia. Falo, se vocês pudessem romper com um mito, aprendam a consertar e conversar sobre as coisas dentro do relacionamento, assim. Não achar que, nossa, era muito melhor, a gente tinha que dar muito bem na cama. Não, cara, cada um vem com uma história, sabe? Cada um vem com seus fetiches, suas fantasias, suas ideias.
o seu histórico familiar em relação a sexo, o que você aprendeu de Sim. sexo. E às vezes vocês podem super dar match se vocês conversarem sobre isso. Né? E por que vocês acham que falar de prazer é estar falando de saúde? A saúde é um conceito super amplo que engloba muitas coisas. O funcionamento do nosso corpo e um correto funcionamento de uma parte mais fisiológica e biológica. Mas também envolve saúde mental, envolve onde você mora, envolve higiene, envolve também a parte sexual. De uma outra forma, a maior parte das pessoas quer viver fazendo sexo. Então, a gente tem que aprender a fazer isso de uma forma bem feita. Quando a gente não faz de uma forma satisfatória, isso causa muito transtorno. Quantos casais promissores que existem, casados há bastante tempo, vivendo uma grande crise conjugal em que a base é um problema sexual e eles não conseguem resolver. E acaba causando problema em casa, problema psíquico para um e para outro. Então, é algo que a gente, na maior parte das vezes, quer fazer e a gente tem que simplesmente, acho que confessar, assumir que a gente precisa de ajuda em algum momento da vida. Tem pessoas que vão precisar de mais e outras de menos. Um pouco menos, mas a gente precisa de uma trilha de aprendizado para a gente conseguir fazer isso de forma satisfatória a vida inteira. A Organização Mundial de Saúde coloca, né, a nossa sexualidade como um dos Sim. pilares ali de bem-estar, de saúde, porque escolha você viver ou não é um tópico que vai te atingir, mesmo que a sua decisão seja eu não quero, você precisa estar em paz com essa decisão. Essa precisa ser uma decisão tranquila para você, porque é inerente do ser humano buscar prazer. Né? A gente busca prazer em atividades, faz parte da nossa sociedade abordar a sexualidade de maneira massiva, mesmo que seja velada ou da maneira errada. Isso faz parte do dia a dia. A gente está sempre vendo elementos de sexualidade. Então, as pessoas precisam estar em paz com esse elemento na vida delas. Né? Então, prazer faz muito parte da saúde, principalmente da saúde mental e física também, né? Porque a gente sabe que a liberação de hormônio ali, quando é prazeroso, o relacionamento ajuda em um monte de coisa física também, literalmente. Assim. Sim, perfeito. E pelo trabalho que vocês fazem, onde vocês percebem que mais mora a desinformação da mulher sobre o sexo? Pode começar? Nossa, amiga, vamos lá, né? Que ela vai começar. Abre a lista. Gente, quase tudo, né? Eu acho que as mulheres, a gente tem um histórico a história da humanidade, eu sempre gosto de falar isso, ela foi dominada por homens. Como ela foi contada, passada pra frente, foi dominada, o discurso foi Sim. dominado por homens. E com o sexo não é diferente. Desde a parte social, filosófica, até a parte de saúde disso. Então a gente chega no século XXI com uma carga de aprendizado ainda muito errado sobre a sexualidade feminina, né? Então, assim, o padrão era o corpo masculino e o que funcionava para aquele corpo, e qualquer coisa que não atendesse esse padrão era um desvio. Então, assim, se a mulher não tem orgasmo com penetração, o problema é dela, né? Porque se o homem tem, ela também Sim. tinha que ter, né? Não faz sentido não ter. Então, assim, as descobertas que a gente tem de sexualidade, elas são muito recentes. Tipo, a gente tem o clitóris descrito pela primeira vez do jeito que ele é em 1998. Eu já tinha 10 anos Meu de Deus, idade, gente. gente. Impressionante, que é tudo muito recente. É muito muito recente. Então a gente tem uma desinformação gigante em tudo. Eu vejo hoje os principais tópicos. Para mim, o principal hoje ainda é em torno de desejo, né? Olha, acho que a queixa maior, assim, como o desejo se desenrola ao longo da vida, né? Como manter esse desejo, como, enfim, funciona esse desejo. O orgasmo ainda é o funcionamento do próprio corpo e como ter um orgasmo. E uma coisa que me assusta muito, que a Oli citou, é a dor. Muitas mulheres ainda toleram a dor no sexo. Por muitos e muitos anos Não, da por vida muitos delas. anos. Silêncio, né? E geralmente são essas três coisas, né? Mas esses três tópicos, eles ainda podem se ramificar. Mas eu concordo que a percepção de libido individual e o sofrimento por não ter uma libido do jeito que achava que tinha que ter, isso é um sofrimento muito grande de muitas mulheres, e principalmente quando compara a própria libido com alguma colega que é super transudinha, ou compara com o marido, e somos pessoas diferentes, com Sim. libidos diferentes. Questão do orgasmo, se sentir quebrada por não conseguir o orgasmo por meio da penetração do entra e sai do pênis dentro da vagina. Existe muito sofrimento. Eu tenho paciente que já falou isso. Não, mas eu quero que o meu orgasmo aconteça assim. E a gente explica, a gente mostra os nossos... É anatomia. Anatomia. Eu conto também um pouco até da minha história, porque eu mesma eu não tenho vergonha de falar isso. Eu nunca tive um orgasmo por meio da penetração de forma isolada. Isso não é um problema, porque existem outras vias que são tão boas quanto. Mas esses dois são os principais. A questão de como a mulher chega no orgasmo e a percepção que a pessoa tem de sempre estar com uma libido aquém do que deveria ser. E vocês acham que para as mulheres isso muda com a idade? Muda conforme o tempo passa?
A percepção ou a vivência? A assim? vivência e as queixas. Tem um dado bem interessante que é a melhora do orgasmo conforme a mulher vai amadurecendo. E esse amadurecendo não é em relação à idade propriamente dito, ela ficando mais madura mesmo. Quando a gente para pensar, quando a gente é mais jovem, adolescente, jovem adulto, sobra tesão, mas o sexo não tem uma qualidade tão incrível, Sim. porque a gente está aprendendo a fazer ainda. Bate cabeça, dá cotovelada, não se ajeita direito, não sabe quais são as posições preferidas. Conforme a vida vai acontecendo, a libido tem altos e baixos, mas a gente ganha uma grande qualidade no sexo. E muitas mulheres, depois dos 30, 35 e principalmente 40 mais, conseguem chegar nas melhores experiências de orgasmo. Então, isso tem muito a ver com conseguir se posicionar, conseguir falar, ter Nossa, depois de assertividade. 30, 35 mais. Exatamente. Então, calma que vai melhorar muito ainda, entende? Gente, quanto tempo a gente Sim. demora para alcançar um orgasmo Sim, bom? e é Que muito diferente da tristeza. experiência masculina, que é orgasmo em praticamente todas as relações desde o início da atividade sexual. É uma experiência completamente diferente. E É, isso que a gente até estava falando, a gente marcador de não é sexo. educada a descobrir o seu lugar de prazer e de orgasmo. Zero. A mulher é educada como se precaver para não engravidar. Ponto. Sim. É. Eu acho que em relação à queixa, com o passar dos anos, eu percebo que ela aumenta um pouco essa da libido, mas mais por isso que a Oli falou. Eu acho que com os anos, quando os anos vão passando, as mulheres estão em relacionamentos mais longos, que é onde as queixas de libido geralmente afloram mais, né? Então, eu percebo uma melhora na consciência do sexo, né? Na percepção, na relação com o próprio corpo, mas eu acho que a queixa acaba ficando mais intensa por uma expectativa errada, eu acho, em relação ao que deveria ser o desejo dela, como esse desejo flutua ao longo da vida, né? Ou como manter esse desejo dentro de uma relação longa, que é completamente diferente de quando você tem 18 anos, você tem desejo por absolutamente tudo. Porque Lógico. sua cabeça tá vaziazinha, tem desejo batendo de todos os lados lá dentro, né? Por tudo na vida. Então eu percebo que a queixa aumenta, assim. Mas eu acho que também a qualidade de sexo costuma melhorar para quem tem consciência, né? Senão só piora. Se você também tiver uma vida carregada de sexo ruim, vai chegar ali tardio, não querendo mais sexo, obviamente, né? Quantas mulheres, né, se divorciam depois dos 50 e param, de fato, de atividade sexual, porque ficaram, acho que, com um ranço de sexo ao longo da vida toda, também muito misturado com questões, às vezes, de um relacionamento que não foi tão bom, assim, e acabam parando muito triste, né? de fazer sexo com o parceiro e depois acabam se separando e até se sentem aliviadas talvez pela ausência de um sexo ruim que foi feito a vida toda, né? E da obrigação, né? Porque isso que acontece com muitas mulheres. Começa a virar um sexo por obrigação, né? Nesse sentido de, não literal, de alguém te obrigar, mas de você sentir que se você não fizer dentro desse relacionamento, você vai perder seu parceiro, ou que faz parte do seu papel de esposa fazer esse sexo, que muitas vezes é um sexo super ruim, que não tem nada de legal pra essa mulher, não tá entregando nada positivo pra ela, e que ela só faz pra cumprir o papel, né? Às vezes eu ouço muito preguiça de sexo. Falo, meu Deus, preguiça, como assim? Cara, eu acho que preguiça de sexo é normal. Eu acho que Ai, às eu vezes tenho. De não É querer normal. mais, gente. De não querer mais, nunca porque mais, tem preguiça. Eu uso as palavras Não preguiça querer e mais. ranço. Quando aconteceu o ranço, nada convence aquela mulher a fazer. Agora, a preguiça Sim. está muito associado ao estilo de vida, como aquela mulher ou aquele homem vivem o dia a dia. Desde do acordar até o dormir, o cansaço, o estresse, isso também impacta a momento de libido do vida homem. ali, né? É. A gente estava até falando, né, no camarim, quantas mulheres não devem ter morrido sem nunca ter alcançado um orgasmo, né? Sim. E nunca viveram um orgasmo. Imagina você passar uma vida inteira sem ter um orgasmo. Hoje mesmo, existem muitas mulheres que ainda não tiveram. Gente, eu acho que eu tive a minha primeira percepção já muito adulta, assim, de um orgasmo, sabe? Pra mim não era algo comum que fazia parte da minha vida. E aí, depois que eu fui estudar, que eu fui entender, então assim, já uma menina médica praticamente, que eu fui entender. Talvez eu até tivesse tido alguns ali antes, meio sem querer. Inconsciente. Mas assim, eu não sabia como ter um orgasmo, sabe? Sim. Não era algo que fazia parte. E hoje em dia, pra mim, é inadmissível, assim, não ter. Mas eu passei muitos anos da minha vida. E eu era uma mulher com acesso de informação pra caramba, assim. Apesar de crescer no interior, fazia medicina, ou seja, tinha né, de internet, acesso à informação. Mas mesmo assim, então não é algo tão distante. Hoje, eu acho que assim, claro, dentro de uma bolha muito grande ainda, a internet melhorou um pouco a questão do orgasmo. Não sei se você tem essa percepção, mas se fala mais sobre isso e as mulheres têm um pouco mais de consciência.
Então, de quando eu comecei a trabalhar com sexualidade, que mais ou menos a mesma época que você, que foi ano passado, quando eu fiz 18 anos, pra hoje eu percebi que melhorou um pouco a queixa do orgasmo. Claro, na minha bolha, mas já é uma mudança ali, né, que a gente vê. Mas e aí vem outras queixas, mas ainda é uma realidade para muita gente não ter um orgasmo, não experimentar ou viver uma vida cujo sexo é um problema na vida dela, né? Que ela tem que fazer para resolver um problema. E essa parte do orgasmo, eu acho importante colocar aqui no podcast de vocês, porque o alcance é muito grande. Se tem mulheres adultas que estão nos ouvindo, e essas mulheres estão entendendo que a gente está falando aqui, que é algo que ela nunca experimentou, que é um orgasmo. Existe sim a possibilidade de ser avaliada, de passar em consulta e de por um treinamento, que não significa ninguém tocar no corpo dela. É importante dizer isso também. Terapeuta sexual não faz nenhum tipo de prática com o paciente. É possível essa mulher conseguir chegar lá. Eu tenho pacientes com mais de 30 anos que tentam ter orgasmo, inclusive sozinhas, e não conseguem ter. E a gente pode avaliar questões clínicas, questões físicas que dificultam o uso de medicamentos como antidepressivos, que reduzem a potência do orgasmo ou até colocam um tempo muito prolongado, muito longo para que esse orgasmo aconteça, ou até acabe com o orgasmo enquanto está utilizando o antidepressivo. Então, tem algumas condições que conseguem ser tratadas. Só que se essa mulher nunca sair de casa e não entrar em contato com alguma pessoa que possa ajudar, talvez ela não consiga. Então, existe tratamento. Eu fiquei pensando aqui, e aí é mais uma pergunta talvez filosófica, talvez ninguém tenha resposta, mas quando a gente fala que os homens, desde sempre, é comum, né? Você vai ter uma relação sexual, você vai alcançar o orgasmo. E a gente, às vezes, chega com 40, 50, às vezes morre sem ter um orgasmo. Então, até que ponto também não é... Aí, talvez eu esteja tentando ser meio poliana, olha quem diria. Nossa, que ela é a Costa. poliana do programa, do podcast. Da vida. Da vida. Aí eu amo, gente, poliana, minha mãe é também. É. Eu acho a melhor Obrigada, coisa do Marcela, mundo. Hoje em dia a gente obrigada. chama de Delulu. Mas assim, pensa o quanto de coisa minha mãe passou por cima, sabe? Ela nem Exato. lembra dos problemas. Eu acho maravilhoso. Exato. Eu acho que sua mãe deve ser geração X também. Acho que sim. Deve ser. E aí... Mas até que ponto esse orgasmo não é banalizado, sabe? Ou não é tão valorizado quanto o nó? Porque a gente não vai alcançar o orgasmo em todas as relações. E aí, quando a gente alcança, é muito valorizado, é muito gostoso. É, tipo, muito gostoso. Sim. E o do homem talvez seja mais sabe? Tipo, ele pode alcançar o orgasmo, sabe? Assim, uma coisa banalizada. Muito fácil. Não qualquer... Eu acho que sim, é banalizado. Até eu tive algumas experiências pessoais com Tantra. E o Tantra traz muito, né? Até como os homens não têm uma relação tão legal com o orgasmo, como eles poderiam ter muito mais ali, sentir muito mais, entender muito mais e ter muito mais potência até nesses orgasmos. Mas é uma coisa muito mais para eles cotidiana, que vai ficando às vezes cada vez mais rápido, mais curto, né? Mais simples de atingir ali. Então, sem dúvidas, a gente acaba tendo uma valorização ali desse orgasmo. Por ser, não é difícil, mas por ser incompreendido e a gente, né, ter uma dificuldade de fazer ele fazer parte do nosso repertório pela maneira como a gente transa também, que não respeita o tempo do corpo, né, do corpo feminino, vou dizer aqui, do corpo com vulva, para chegar a um orgasmo. Então, assim, costumo dizer, não é difícil pra gente, mas a maneira como a gente conduz o sexo hoje em dia, como olha pra sexualidade, principalmente no sexo hétero, preciso dizer isso, né? Porque a gente tem um recorte completamente diferente de mulheres que se relacionam com mulheres, com certeza. dificulta o nosso orgasmo. Então, sim, a gente acaba valorizando ele, né, muito mais do que os homens, com certeza. Eu acho que os homens também poderiam, inclusive, eu acho que isso é bem legal da gente falar. Os homens também têm uma vivência de sexualidade muito empobrecida. Vou falar bem a verdade, assim, sabe? Que poderia ser muito mais rica, muito mais profunda, muito mais vulnerável, muito mais cheia de experiências, mas é reduzida ali a uma sensação muito rápida, né? Uma experiência de penetração de alguns segundos ali, muito rápida. Concluindo o que a Má está falando, a gente tem que ficar numa zona em que a gente fica transitando entre a importância de ter o orgasmo, mas sem pirar, né? Porque as mulheres, elas conseguem, tirando aquelas mulheres com uma extrema facilidade para orgasmo, porque existem mulheres que chegam ao orgasmo muito rapidamente. Tem uma paciente que chega ao orgasmo quando o marido beija ela apenas. Então, às vezes, isso até se torna um problema, porque é uma hiperexcitação.
Então, Gente, tirando mas que essas maravilha, mulheres. hein, gente? Maravilha, É, não é? maravilha. Isso também. Porque o Queria gozar isso é algo tão também. precioso, né? Do E que existem, libera pra gente. É um espectro, né? Conseguir chegar lá é um espectro, é uma sensibilidade diferente e é realmente muito variável de pessoa para pessoa. E é tanto homens dela, não quanto é mulheres. desse beijo desse marido, não. é dela. O mérito é dela, não Já é ia dele. cobrar É o dela. Otaviano. Sempre nosso. Mérito E a é gente dela. tem que ficar entre essas duas coisas, né? É importante ter orgasmo, principalmente para uma pessoa que não consegue ou tem dificuldade. Só que a gente não pode pirar achando Sim. que não, eu preciso ter orgasmo nessa relação. Virar uma Eu acho que noia. as mulheres conseguem aproveitar o sexo também sem orgasmo, mas ao mesmo tempo o orgasmo é importante. Eu fico nessa zona entre esses dois extremos. E acho que já os homens, se tiver orgasmo, então tá tudo bem, tá tudo certo. Não precisa mudar o sexo, pode ser sempre a mesma coisa. Então, acho que o orgasmo em si, Julia, eu acho que ele é bom e ele é gostoso. Mas, às vezes, essa facilidade extrema de sempre conseguir deixa todo o processo um pouco mais banalizado. Sim. Pois é. E. Nossa, me fugiu, que eu ia falar uma coisa. Não, eu ia dizer que orgasmo e prazer são coisas diferentes. Isso é Exato. importante ressaltar. Exato. É super importante ter prazer. É super fácil, bom, gostoso e ter prazer sem necessariamente ter orgasmo. Sim. O que eu acho que eu falo pras meninas sempre. Você não pode acostumar. Eu nunca tenho orgasmo, não. Calma. Daí também não é assim. Mas, poxa, às vezes o orgasmo é muito nosso. E às vezes um dia que você tá super estressado, às vezes você nem quer gastar o tempo que você precisa pra um orgasmo. Você só quer uma rapidinha, você só quer um contato íntimo. O sexo tem muitos motivos pelos quais você procura ele. Nem sempre é um orgasmo, né? Muitas vezes é contato físico, emocional, me sentir aconchegado, ou só uma safadeza que bateu aqui de última hora, a gente vai ali no banheiro e eu não vou chegar lá, mas vai ser maravilhoso de qualquer jeito. E super importante. Então, assim, eu acho que sexo sempre tem que ser prazeroso. Se não tá prazeroso, aí tá errado sempre. Agora, ele nunca não precisa necessariamente ser orgástico todas as vezes, ao mesmo tempo que a gente não pode abrir mão do orgasmo para sempre, né? A gente precisa entender que ele é possível de atingir e que quais ferramentas eu consigo, né? Quando eu quero atingi-lo, eu tenho as ferramentas necessárias para isso. E a importância do autoconhecimento, né? Até nosso lá embaixo mesmo, de tocar, olhar, conhecer, saber. E aí eu acho que os brinquedos sexuais vieram ajudando muito nisso, em entender se você consegue ou não alcançar o orgasmo, como você consegue mais, né? O que facilita mais, onde facilita mais. Então, acho que o autoconhecimento, não só na terapia, mas também lá embaixo, de tipo, pegar espelho, olhar. Eu vi um curta na MUBI essa semana. Eu acho que eu também vi. É desenho animado? É, o francês. Eu também vi. Maravilhoso, não é? Muito Como é que bom. Vamos pegar Ganhou o nome. prêmio. Vou pegar o nome para colocar. Mas, gente, é maravilhoso. E é animação. E aí é uma brincadeira, assim, sobre né? o desejo. Sobre o desejo e o autoconhecimento. Ela se olhando ali, se tocando. Então, acho que é muito tabu ainda se olhar e se tocar. E o mundo é feito para nós nos odiarmos. Então, quando a gente olha, a gente acha que está muito grande, que está muito escuro, que está muito errado, que não é assim, que não é assado. Porque no pornô que a gente consome não é assim. E porque tem que ser, enfim, que não existe uma vulva perfeita, assim como não existe um corpo perfeito. É o padrão sabe? estético de perereca, amiga. É o ápice da opressão feminina, gente. É o ápice. Amor, Mas ele existe. Pepeca Care, fazer skincare na pepeca pra... Gente, Sim. calma. Eu acho assim, o que acontece? Eu acho que as mulheres têm mais tabu, às vezes, em masturbação, em se conhecer, do que em viver a sexualidade Sim, delas. exato. Acho que Né? sim, também. Isso é uma etapa que é muito comum da sexualidade feminina, porque E sexualidade... que o homem pratica muito e tá lá no Muito. banheiro, ele tá E 2 a- horas e adora lá o fazendo o quê? próprio Eles pênis, falam né? isso Eles dos adoram. homens. Adoram, acho a coisa mais importante do mundo. Mas Pois meu melhor E a amigo. mulher não desde pode pequeno, ter né? isso. O menino desde pequeno. É. Isso é um grande diferencial da nossa sexualidade pra deles, né? Então, assim, a gente aprendeu a odiar, achar fedida, feia, errada, né? Exato. Não pode olhar, não pode tocar. Então a gente tem uma relação super negativa. Isso impacta demais, assim, porque, poxa, como é que você relaxa num sexo oral se você acha que você é fedida, feia e que a pessoa tá incomodada fazendo aquilo ali, né? Então a gente tem uma relação super negativa. E conhecer a nossa vulva, olhar pra ela, saber como ela é, saber onde tem prazer, é essencial. A história da sexualidade feminina, ela é marcada por pular essa etapa, que é a da nossa sexualidade com a gente. Uhum. A gente não tem essa etapa que os homens têm muito na adolescência, né? Assim, eles ficam ali conhecendo o pênis deles e como eles sentem prazer de E diversas trocam, formas. e vêm, É. e disputam. E a gente disputam. nunca. A gente veladíssima aqui, guardando as 7 chaves pra um dia
um homem, né, desbravar para você, que também não sabe nada, porque ninguém nunca ensinou para ele nada disso. Então, assim, é a receita do erro, né, do caos. Mas é uma etapa muito importante. E a masturbação, essa palavra, ela é mais tabu para as pessoas do que, às vezes, sexo anal, sabe? Assim, é absurdo como as pessoas têm receio quando você fala disso. É muito importante. É quase um palavrão, né? É um palavrão para as pessoas. Então, hoje, quando eu vou educar, falar alguma coisa, quase que eu não falo essa palavra, masturbação, porque eu falo se tocar, se conhecer. Porque as pessoas têm muito receio mesmo, né? Ficou algo muito negativo. E é tão bom, é tão importante você conhecer seu corpo, né? É tão bom você explorar. Então, você saber como ele funciona. Não tem como você desfrutar ou você saber guiar alguém para te dar prazer se você não sabe o mínimo, né? Se você não sabe o mínimo. Não dá para esperar que o outro vá saber. Assim, porque os homens também não têm educação sexual. Eles aprendem super errado através do pornô, que ensina completamente diferente do que é a realidade. E é um insucesso, assim. E lembrei aqui de uma frase muito típica, porque você já ouviu algumas coisas desse seu namorado mais velho, né? Sim. É muito comum também mulheres escutarem: mas eu fiz isso com outra e deu certo. Eu fazia isso com ela e ela conseguia gozar. Eu fazia isso, todas as outras com quem eu saí conseguiam chegar ao orgasmo desse jeito. Não, eu vou virar e falar: o outro que eu saía também me fazia gozar muito mais rápido do que você. Existe muito isso também, assim, mulheres, meninas de qualquer idade ouvindo isso como se a forma como cada mulher é estimulada no genital, ela é uma forma padrão. Então, se eu fizer isso daqui em você, você precisa ter um orgasmo, porque eu já fiz antes e tem que se repetir, porque pra mim a vivência sexual fica fácil, né? Sim. Mas os homens também, eu não sei, né? Não vi tantos homens assim se masturbarem, mas eu imagino que cada um deve estimular o próprio órgão do próprio jeito, né? Cada um tem o seu jeitinho. É mais nesse tipo de estímulo, é mais na ponta, é mais na base até lá em cima. Então, as mulheres, elas também têm que entender. Quando elas entendem onde é o ponto de fato do prazer, elas conseguem simplesmente chegar lá na hora e explicar para ele. Sim. E esse trabalho, né, de mostrar é completamente normal. Conduzir, né, o parceiro. Agora, você falou uma coisa vocês falaram de Pepeca Care, mas olha só, à medida também que a gente vai envelhecendo, tem muito Pepeca Care que entra para contribuir. Não, pode entrar para contribuir, mas o negócio é que mas agora não na idade de vocês que já não sei que lá. Eu acho que tem um corte mas, mesmo. Exato. Depois Quando com a idade é super positivo, né, doutora? Não, concordo com você. Né? É que quando a gente passa pela perimenopausa, a gente adentra a menopausa, não é uma coisa estética, é algo funcional. E acho que estética e funcional acabam se misturando. Toda mulher tem o direito de fazer modificações por estética se ela desejar, né? Tudo bem, nós somos livres. É que eu acho que o importante é a gente sempre parar e se questionar. Eu quero ou estão me fazendo querer? Exato, isso mesmo, perfeito. Né? Muito esperta sua filha, né, Flávia? Amém, Senhor! Mas eu acho que essa é a grande diferença. E é muito difícil delimitar, mesmo tendo essa consciência, é muito difícil delimitar o que eu quero. Né? Porque estamos inseridas aí na sociedade. Sim, na pressão, na sociedade. É sempre bom ter o senso crítico de pensar, né? Por que eu tô fazendo isso? Né? O que me levou a fazer isso? E eu acho assim, existem procedimentos estéticos, existem lasers, existe PPCare, existe um monte de coisa que pode ser benéfico nesse lugar funcional que o Olivia falou, ou às vezes até mesmo se pra você entrar em contato com a sua vulva exige que você passe um creminho, um olhinho ali, legal. Mas se é porque você vai ficar olhando pra ela e pensando ela deveria ser de determinado jeito, tá errado. Porque ela não deveria ser nada, entendeu? Ela é… Assim, cada vulva é muito diferente, muito específica. Cada vulva é única, gente. Única. Que bom. Única. E é isso, como cada parte do nosso corpo. Assim. Isso tem muito a ver, eu ia perguntar, porque eu vi uma entrevista sua falando sobre o desejo de nós mulheres. E aí, eu estava ouvindo ontem um podcast da Lela Brandão, que ela fala, não era amor, era a prateleira do amor. Do livro da Valesca Zanello, maravilhoso, eu li. E aí eu falei, gente, vou reler esse livro. Que é perfeito esse livro. E eu acho que é isso, né? Nós, mulheres, a gente ainda foca muito em ser desejada mais do que em desejar. E aí eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, quando que a sociedade vai distraindo a gente também para… Como é que a gente vai saber o que a gente deseja ou o que a gente quer desejar quando a gente está distraída, pensando que a gente tem que mudar nossa vulva, deixar nosso rosto perfeito, ficar mais magra, ficar com o cabelo assim, sabe? Então… E eu acho, Ju, que
nessa tocada, né, de viver uma vida sendo um objeto de desejo de outra pessoa, acaba deseducando mulheres a gostar do sexo em si. Porque fica um hiperfoco em eu preciso de um parceiro, eu preciso me casar, eu preciso ser desejada, eu preciso ser escolhida por alguém na prateleira. É quase E que quando a pessoa tá lá fazendo sexo, eu acho que não foca no sexo em si. Eu acho que nisso os homens, eles nos ensinam muito bem. Eles gostam, né? Muitos deles Sim. gostam do sexo. Por que não fazer, né? Tanto que a gente observa mais dificuldade de desejo em mulheres do que em homens, né? Heterossexuais. E eu acho que esse hiperfoco de focar em simplesmente agradar o parceiro, eu tô transando para que ele fique bem, eu vou ficar aqui sendo penetrada até o final, porque eu acho que ele já tá terminando, eu acho que ele já vai gozar, então eu vou ficar quietinha, mas não tá mais legal para mim. Isso é muito mais importante e deseduca a mulher a aprender a gostar de sexo, entende? Sim. Uhum. Eu acho que. Desculpa. Não, eu ia só falar porque eu acho que é só é quase que como se a gente não tá sendo desejada por um homem, a gente não se sente bonita, atraente, sabe? É muito uma necessidade mesmo, né? De se sentir desejada. Sim. E isso, pra mim, é um dos pilares da grande epidemia que a gente vive de falta de libido, Sim. porque a gente vive essa queixa, pelo menos, né? Não sei se ela é real, mas porque é isso, assim, se eu não sei o que eu desejo, eu não sei o que fazer pra me estimular sexualmente. E a história de quase todas no começo, o seu objeto de desejo funciona muito bem, porque meu objetivo principal é atrair essa pessoa pra mim, fazer com que ela goste de mim. Então eu performo ali no sexo, entrego a maior performance, que a gente aprende tudo, né? Compra todos os cursos, a mulherada compra todos os cursos online de 5 sentadas inesquecíveis, 23 maneiras de Sim. fazer um sexo oral pra ele nunca te largar, essas coisas assim. E aí a gente vai lá e entrega a performance da vida no sexo. Só que você faz isso 10 vezes, 15. Aí você casa com essa pessoa, você não quer mais entregar a performance da vida. E ela já tá atraída por você, você já alcançou o seu objetivo. O que te estimula a ir pra cama, né? Então você vai perdendo o estímulo. E a gente só vai querer sexo se ele for bom pra gente. Só que até aí você só aprendeu a performar. E aí você entra na maior preguiça da sua vida. Porque performar é muito cansativo. Sexo, ele vai ser menos preguiçoso, você vai ter menos preguiça, ser menos cansativo, quanto mais vulnerável e tranquila você puder ser com o que vai acontecer Quanto ali. você mais gostar do sexo em si. Quanto mais prazer você tiver daquilo, quanto mais tranquilo for aquilo. Então, assim, pra mim, um dos grandes pilares é isso. Você se coloca nesse lugar de objeto de desejo, no começo ele funciona, pra relação, funciona bem, você tá querendo atrair aquela pessoa, aí passa ali 1 ano performando, ninguém aguenta performar pra sempre. Isso que as que mulheres você não tá aprendem. falando é diferente de você ter uma fantasia Ah, sim. de ser um objeto, tá tudo Sim. bem mulheres se sentirem excitadas por saber que está sendo admirada, por saber que o marido a está desejando, ou inclusive outras pessoas, né? Só que quando isso acontece de forma pontual, como uma fantasia, como algo para inspirar o erotismo e a excitação, tudo bem. Agora, isso como um projeto de vida, isso vai acabar minando com toda a libido da mulher. Gente, como é ela que se muda anula, isso, né? Como é que muda isso? Muita educação, Eu escrevi, muita educação. Cara, eu escrevi isso ontem. Eu tenho um caderninho onde eu vou anotando várias Muita coisas que vem educação e a vindo. gente, nós mulheres, irmos mudando durante as relações. Cara, eu anotei isso pra falar com a minha psicóloga amanhã. Eu acho que o primeiro ponto, que eu acho que é como a gente muda o mundo todo, é ter consciência das questões. Porque eu acho que isso acontece de maneira muito inconsciente para a maior parte das mulheres. Então, isso que vocês estão fazendo aqui é uma maneira de mudar, né? Então, o primeiro passo quando você entende o conceito da Valesca Zanella, né? Você Vamos dizer ouvir assim. falar, cara, sim, você ouvir falar, caramba, sei lá, não sei se alguém já leu O Mito da Beleza alguma vez Sim, na exato. vida, mas a primeira vez que você lê, você pensa, caramba, verdade? É. Caí nessa falácia milhões de vezes. Sim, você vai conseguir mudar 100% tudo pra sempre, vivendo numa sociedade assim? Não. Não. Mas a consciência te ajuda muito. Então, saber que isso acontece, que isso é uma realidade, é um primeiro ponto. Desconstruir é o segundo ponto. Então, como que eu desconstruo essas ideias dentro de mim? Conversando com as minhas amigas, fazendo terapia sexual, consumindo esse conteúdo na internet para eu reaprender. E depois aprender a mapear desejos, né? Aí já é uma tarefa um pouquinho mais difícil, mas é algo que pode ser feito com terapia sexual. Você mapear, começar a prestar atenção no que te excita, além de ser desejada, né? Tem outras coisas que te excitam, são práticas que te excitam, né? Você tem alguma fantasia? Dentro da terapia sexual existe treino de fantasia, enfim, existe muita coisa que dá pra fazer. Mas o primeiro ponto, acho que é trazer essa consciência para as mulheres, sair desse lugar de é assim porque é, Deus que quis Sim. assim, sabe? Uhum. Tipo, que é uma ideia que a e gente de tem, só né? atender, e de ela pensar nela, né? E aí a gente começa a mudar. E aí você ter consciência é um primeiro passo, eu acho, de mudança. E vocês acham que existe um checklist que a mulher deveria fazer pra entender como é que anda a vida sexual dela? Eu acho que
Acho que uma pergunta bem interessante de se fazer para si própria mesmo, é se a pessoa se entende ou não como uma pessoa normal sexualmente. E se a resposta for não, a gente precisaria já entender quais são os pontos negativos. O que essa mulher enxerga de negativo nela mesma. Eu acho É que difícil de responder essa pergunta. Mas olha, muitas mulheres, as mulheres com problemas, elas geralmente se sentem quebradas, se sentem com alguma coisa desviada. Elas geralmente criam teorias. Vou dar alguns exemplos. Pacientes com mulheres, a mania de falar paciente. Mulheres com dificuldade de penetração. Elas têm uma teoria muito fixa na cabeça de que a vagina delas é diferente, de que tem uma parede, de que é mais curta, de que é mais fechada, de que não é tão elástica. E quando eu lanço essa pergunta, eu também estou partindo do pressuposto que essas mulheres não estão conversando com as amigas sobre isso. Então, pessoas que vivenciam dificuldades sexuais, elas vivenciam muito essas dificuldades em segredo. Sozinhas, Ninguém né? chega no bar assim e fala, gente, não consigo dar pro meu marido. Gente, tô negando meu marido há 7 meses. Isso não existe. Isso é algo do segredo mesmo. Então, a dificuldade de penetração, ela traz algumas noções de anormalidade. E principalmente essa queixa de libido, né? Eu provavelmente tenho algum distúrbio hormonal, porque não é possível que eu seja normal desse jeito. E mulheres que não estão na menopausa, que são jovens, provavelmente não têm nenhum distúrbio hormonal, e ficam com essa com essa crença fixa de que tem alguma coisa de errado. Então, essa pergunta, ela vai dar certo naquelas que, de fato, têm alguma pulga atrás da orelha, sabe? Entendi. Eu acho que não sei se é um checklist, mas é uma pergunta básica. Como você se sente em relação à sua vida sexual? E aí essa pergunta precisa ser destrinchada em: minha questão com a minha vida sexual é porque eu queria coisas diferentes ou porque eu acho que socialmente existe uma cobrança diferente? Porque isso acontece muito. Muitas mulheres não têm problema nenhum sexual. Só que elas viram alguém dar uma declaração na internet que transa 5 vezes por semana com o marido. E ela não transa. E ela transa uma vez por mês. Tem uma festa lá fora e, ela não se sente pertencente a essa festa. E aí, então, assim, eu acho que eu sempre falo para as pessoas, mas calma. Você tem uma questão de real de libido, mas qual que é essa expectativa? Né? Uma expectativa válida para o seu estilo de vida, para o seu cansaço, para a sua realidade, para a sua rede de apoio, para tudo. Tá te incomodando? Beleza, vamos procurar ajuda. Mas tá te incomodando mesmo ou você só tá com uma expectativa errada? A frase que a gente mais escuta: eu queria sentir o que eu senti lá no começo. Não vai, amor. Não vai nunca na sua vida sentir o que você sentia no começo do seu relacionamento. Porque o seu cérebro lá, ele estava te enganando. Ele estava de propósito te dando toda a ilusão É a paixão da vida. apenas. Mas você pode sentir até melhor, né, gente? Claro. Isso é que é incrível. Mas eu acho que precisa À medida discutir. que o tempo vai passando, que as relações vão ficando duradouras, o gostoso é que você sabe do outro já onde tocar, quais os caminhos que já te espertam um no outro. Isso é muito bom quando você tem esse canal aberto de cumplicidade, de transparência, de não precisar fingir gozar, de dizer, não, tá tudo ótimo, já tô bem, já tô relaxado, precisar fingir gozar. Eu já fingi várias vezes. Todas nós. Eu não. É. Eu também. Pode ser muito Até melhor. porque dizer que já estava bom era tipo, não, como assim? Calma, ai meu Deus, chega, teria para. sido melhor eu fingir mesmo, enfim. Pra acabar, né? Pode ser muito melhor, mas vai ser sempre diferente. É isso que as pessoas Vai. precisam entender. A sexualidade muda ao longo da vida em fases. Você não é a mesma mulher pós-parto. Você não é a mesma mulher depois de cuidar de 3 filhos. Você não é a mesma mulher aos 50 anos que você era. O seu relacionamento não é o mesmo de quando vocês tinham 17 anos, 18 anos. As cobranças de vida que vocês tinham eram diferentes. A paixão, ela faz a gente estar mais motivada sexualmente mesmo, hormonalmente falando. Então, assim, entender o sexo de uma maneira um pouquinho mais honesta, eu acho que é uma chave que eu queria muito incentivar hoje em dia as mulheres. Lógico. Que é sair desse lugar do tipo, cara, não tá todo mundo fazendo homenagem e tendo 5 orgasmos, nem transando todo dia. Fica tranquila, sabe? Sim. Algumas pessoas vivem experiências individuais, mas a realidade das pessoas é preguiça, é dia a dia atolado, é o estresse crônico. Olha, que a veja gente bem, eu vive falei preguiça, socialmente. que é não sexo para sempre. Eu falei nesse Sim. caso, da pessoa que deixa de fazer, que Pra abre mão. sempre. Do ranço. Eu do falei, ranço. não de a preguiça existir A de vez em preguicinha quando. Ela existe. existe de vez em quando, né? E é legal a gente falar disso, né? Eu vi até que a Giovanna Ebanco falou esses dias e virou uma grande questão. Mas é legal as pessoas saberem, mesmo em sexo bom, mesmo em relacionamento bom, às vezes dá preguiça. Sim. Né? Porque sexo é uma atividade, gente. Física, psicológica, É. emocional. Nem sempre você tá com essa disponibilidade toda ali pra E isso sabe acontecer. uma dificuldade que muitas pessoas experimentam, inclusive pessoas jovens, é essa dificuldade em fazer a transição da paixão para o amor.
Então, experimentar o sexo Sim. durante o apaixonamento é uma das coisas mais fáceis. Quando o sexo é bom, é uma das coisas mais fáceis que existem. Agora, você continuar com essa mesma pessoa por tanto tempo, com emoções que são um pouco mais baixas, para muitas pessoas é um desafio. Muitas pessoas ficam nesse lamento, mas lá era muito diferente. Mas lá, passado, ele eram aqueles meses ou até uns 2 anos que a Marcela falou, seu cérebro está te enganando. O que ela quis dizer é que a paixão, ela é química, ela muda a nossa química cerebral, por assim dizer. E não tem como a gente comparar o sexo no momento da paixão e o sexo depois de 15, 20, 30 anos de casado. São diferentes, podem ser bons, como a Flávia falou, mas a gente precisa ter estrutura e manejo para a gente calibrar algumas mudanças necessárias. E você tem muita compreensão de que a mulher vai ter libido por anos, e aí entra a menopausa, e isso acaba e vai tudo por água abaixo. A gente sabe que existe o contexto hormonal de período fértil, menstruação, ovulação, mas até onde isso é verdade da menopausa? Até onde isso faz algum sentido da fim da libido com a menopausa? Acho que a minha mãe vai até... É maravilhoso Mais esse você lugar de fala. perguntar. E vou até complementar aqui, porque a gente sabe que tem hormônio, tem idade, tem cabeça, tem companheiro ou companheira. O prazer sexual para a mulher é mais complexo mesmo, de fato? Vamos, vai. Tá, vou começar da menopausa, aí você fala da complexidade. Tá bom. Quando a gente fala de menopausa, as pessoas elas têm uma ideia de que a libido é algo que corresponde. Existe uma molécula aqui no nosso sangue que corresponde à nossa libido. E isso não é verdade. Não é igual, por exemplo, colesterol, que existem moléculas de colesterol e a gente consegue reduzir, né, se necessário, e aumenta e reduz. A gente não tem algo químico, né, nenhuma molécula correspondente. Então, os hormônios têm a ver com a nossa sexualidade? Tem, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas numa mulher jovem, que tem o ciclo hormonal acontecendo, mesmo até bloqueada por pílula contraceptiva, ela não tem muita justificativa para ter um problema de libido com origem hormonal, na maior parte das vezes. Mesmo com pílula, mesmo com contraceptivo que corte o ciclo menstrual dela, isso não deveria afetar o... Algumas vão sentir Algumas esse impacto, sentem, mas é menos relevante, assim. Isso, Tem mulheres que usam pílula e percebem uma redução de libido por conta da pílula. Isso, inclusive, aconteceu comigo. Eu sou uma não usuária de pílula hoje em dia por queda de libido. Mas você observa muitas mulheres que utilizam pílula e não tem esse efeito. Mas Então, não era pílula contínua, é pílula menstruando. Não, qualquer uma, Ju. Na verdade, todos os métodos hormonais, com pausa ou sem pausa, menos o Mirena, eles podem afetar a libido. Algumas pílulas um pouquinho menos, bem pouquinho mesmo, tá? Mas o melhor seria Mirena e de cobre como métodos contraceptivos com maior eficácia. Mas a resposta é, todos têm um potencial, sim, de reduzir. Então, cada mulher tem que fazer uma leitura da própria vida para entender se tem esse impacto negativo ou não, tá? Agora, quando a mulher chega na menopausa, de fato, a queda hormonal ela é muito significativa. Então, a mulher na menopausa, ela tem, sim, carta branca para, além de fazer toda a psicoeducação, além de se entender, de desenvolver autoestima, de, sim, utilizar o hormônio, que é a testosterona, para melhorar essa percepção de impulso e de libido. Porque, de fato, na mulher na menopausa, perimenopausa em diante, está liberado, com bastante padrão de segurança, a utilização da testosterona para melhora de libido, de desejo sexual, da libido, entende? Sim. Então, existe sim essa queda, só que ao mesmo tempo, você não vai observar essa queda em todas as mulheres. Sexualidade é muito individual. Eu tenho também pacientes que relatam que estão vivenciando a melhor fase de suas vidas sexuais na menopausa. Então, provavelmente tem a ver com a história de vida dela. Pode ter sido uma história de falta de prazer e que encontrou o orgasmo depois dos 30 e começou a ter uma grande parceria depois dos 40, entende? Então, não significa o final da vida menopausa, pelo amor de Deus. Sim, não, Nossa, não. com certeza. E o exame no máximo de sangue, a metade aí agora. E o exame de sangue é quem vai apontar isso pra gente, né, doutora? A gente nem precisa, Flávia, ficar tão fissurada no exame de sangue. Eu posso iniciar testosterona em uma paciente pela queixa dela, em uma mulher pela queixa dela. É importante o exame de sangue no segmento quando ela está fazendo terapia hormonal, entende? Mas a gente não precisa ficar
tão fissurada no valor. Eu pergunto primeiro para a mulher, como Sim. você tá? Você tá bem? Você melhorou? Sim, eu melhorei. Então, mesmo se não tenha havido uma elevação tão grande da testo, por exemplo, a gente não precisa ficar buscando um número-alvo. Esse Sim. número-alvo não existe. O que existe é, a queixa está resolvida, você está bem? E também não passar tanto, né? Porque algumas terapias hormonais, quando Exato. muito intensas, elas podem levar a um comportamento hipersexual. Sim. Eu acho que existe na menopausa também, para complementar, além da gente ter a queda hormonal, tem uma crença social e pessoal muito grande, né? De fim da vida. Né? A gente tem uma sociedade que valoriza muito a juventude e o período reprodutivo das mulheres, né? Então, assim, fica essa mensagem para o mundo de que as mulheres vão perdendo valor. Hoje em dia, até infelizmente, literalmente sai da boca de alguns homens essa mensagem, né? Sim. Conforme os anos vão passando e a menopausa encerraria esse valor, já que você não consegue reproduzir, para que você vai transar? Né? E isso é interno pra gente, mesmo que a gente, né, não pense literalmente isso, é internalizado através do que a gente consome no mundo. Né? Então eu acho que acontece muito também esse fenômeno com as mulheres, psicológico mesmo, emocional e social, de entender que aquilo ali é o fim da vida dela, de que ela é menos atraente a partir desse momento. Estamos né? começando a falar sobre menopausa abertamente agora, Sim. né? Porque não se falava. Então, assim, tem esses dois lados. Tem sim, eu acho que a Olivia trouxe muito bem. Quando a gente tá falando de libido, muitas mulheres ficam muito desesperadas querendo culpabilizar os hormônios. Para mulheres pós-menopausa, isso vai fazer sentido muito mais intensamente. E essa questão também da gente entender o novo universo da menopausa. Antigamente, menopausa, a expectativa de vida era 50, 60 anos, a menopausa era o fim da vida. Sim, Hoje exato. em dia, ela é a metade da nossa vida. É a gente tá isso, metade do muitas vezes caminho. vivendo o melhor momento. Porque hoje a gente tem lá, com 30 anos, consegue começar profissionalmente, né, ser gay, ganhar dinheiro com 40, aí os filhos já estão grandes, com 50 você tá vivendo. Pelo amor de Deus, eu quero ser Pelo amor de Alessandra, Deus, no mínimo, né? exatamente. Deus, eu Maravilhosa. mereço. A gente combinou isso no Não. início do programa. No mínimo. Mas assim, sabe, acho que é entender que, cara, o que você pode produzir pro mundo vai muito além do que um bebê. Né? E aí você Sim. chega nessa fase muito legal que você acabou sua obrigação É, com outras coisas, você nossa. pode focar em coisas muito legais, né? O Michel Alcoforado teve aqui, que é um Antropólogo. antropólogo maravilhoso, e ele tem um podcast do Culpa da Cultura, e ele fala como a menopausa é muito cultural também. Então, que em alguns lugares, né, ele No falou... Oriente. O que ele falou mesmo? Lá que é o momento na do auge da mulher. Ah, sim, na China, que é esse momento auge, porque ela não sente mais esse dever de ter que reproduzir, então o foco dela Não tem nem mais o medo. vai para outras coisas, porque ela não tem mais esse medo, esse desejo, então vai para outras coisas. E curioso também, porque ele contou que as mulheres, por exemplo, na China, não têm a queixa dos calores. Elas têm menos. A gente não sabe se elas têm menos, porque, de fato, um estudo muito bem feito deveria ser feito para responder isso. Mas elas se queixam menos. Também a gente não sabe se é cultural, se existe uma liberdade para que a queixa apareça. Sim, Entende? sim, sim. Porque se a gente parar para pensar, talvez as mulheres mais velhas da nossa família talvez não se queixassem tanto. Eu acho que às vezes tem uma questão social que permite que a queixa E nem apareça. sabiam, né? Identificar também. Nem sabiam identificar, só falavam, mas não sabiam identificar. Na nossa pesquisa aqui para esse episódio, porque a gente pesquisa, se dedica, né? A Mari, nossa roteirista também maravilhosa, a gente viu que o mercado de bem-estar sexual, como eles chamam, está aí sempre crescendo. No ano passado, em 2024, movimentou cerca de 2 bilhões só no Brasil, com promessa de crescer mais nos próximos anos. Então, a gente está falando de vibradores, de óleos, de jogos eróticos. Então, eu pergunto, as mulheres estão gozando mais? Eu acho que sim. Acho que as mulheres estão que gozando bom! mais. Teve uma coisa curiosa, a pandemia, ela trouxe um pouco mais de consciência sobre sexualidade, né? As pessoas ficaram em casa, trancadas, Foi. pesquisando muito, Subindo pelas paredes. precisando, ou quem não tinha como sair pra transar, tava subindo pelas paredes, é. ou quem tava em relacionamento teve que lidar pela primeira vez com essa convivência massiva e resolver esses problemas. Então o mercado erótico cresceu muito aí, eu acho que a consciência tá crescendo mais, eu vejo o consumo crescendo mais, né? Eu tenho uma marca dentro do bem-estar sexual, eu vejo que o consumo cresce cada vez mais, Inclusive, chega em lugares... maravilhosa. Vamos Sim. indicar aqui depois, maravilhosa e fofa. Sim, vou mandar mimos depois, tá? E eu percebo que sim, acho que as mulheres estão gozando mais. Como a gente falou, é uma bolha ainda de acesso à informação, mas eu já percebo uma diferença relevante, assim, de falar sobre o assunto. Principalmente a nossa geração, mulheres 30 a mais, né?
Que, assim, acho que agora é a geração que tá mais gozando. Porque é a geração que descobriu aí nesses Eu últimos não anos. li isso, não, engraçado. Eu li que a minha geração tava gozando mais do Não. que a de vocês. Eu acho também. Disputa. Porque é uma geração uma que Não, chegou já a vou informação. aqui Então, mas eu colocar, disse, porque a cara. defesa é boa. Ó, 30 a mais, já pega a sua geração. Eu tô dizendo que É eu acho que a gente verdade. goza mais do que a galerinha mais nova. até, Exato, eu sabe? li Assim, isso, eu fiquei surpresa, Sim. gente. Eles estão Mas transando menos. Eles estão transando menos. É, eu vi isso. Mas talvez seja porque se conhece, é aquela coisa do autoconhecimento? Não. São vários fatores, né? A internet muda muito, né? A liberação de dopamina da internet faz as pessoas procurarem menos verdade. relações sexuais, inclusive. Sim, É e tem verdade. um dado também que é a facilidade que o namorar proporciona em você ser uma pessoa sexualmente ativa. Então, a taxa menor de namoro pode proporcionar com que os jovens, né, jovens adultos, sejam um pouquinho menos sexualmente ativos. E falando sobre o namoro, é muito importante, porque o namoro proporciona você transar mais de uma vez com a mesma pessoa. Sim. Quando você tem sexo pontual, às vezes você não tem nem tempo de fazer com que aquele sexo fique gostoso com a mesma pessoa, Sim. sabe? Então o namoro ele tem essa importância. É claro que é importante a gente escolher com quem a gente vai namorar. O dedo podre, né? É. Mas o namoro tem a Apontou sua pra mim importância. sem querer, já acertando. Você mesmo se entregou, amiga. Eu me entrego aqui, a Mari, a atriz já me entrega, enfim, o público já sabe do meu duro. Mas, Mas, sim, eu acho que tem também o fator de… Realmente, as pessoas estão vivendo menos offline. A gente vivia mais offline, né? Então, tinha mais experiências. Mas a gente também tem isso que é legal falar, porque o consumo desenfreado de redes que a gente tem feito hoje, ele é um grande liberador de dopamina para o nosso cérebro. E a dopamina é algo que o cérebro está buscando em outras formas de prazer, inclusive sexual. Então, até para casais mais 30 a mais aí, o consumo muito grande de redes, de ficar ali deitado, né, scrollando a tela juntos os dois na cama, vai acabar impactando no sexo, sim. Ai, gente, Porque diminui larga a ali. tela. Tem que ó, largar e a fica tela. Tem que largar juntinho. voluntariamente. Não é uma É. coisa assim, pensar que vai cair do céu a vontade de largar. É. É tipo, hoje a gente vai largar o celular desligado Aham. e a gente vai se focar um no outro. A gente vai beijar na boca, a gente vai ficar aqui juntinhos, a gente vai se conectar. Vamos para os nossos quadros? Sorte minha. Ai, não vou falar o preto, vai. Você começa. Ah, sou eu? Então vamos lá. Na minha época era diferente. Eu acompanhei ao longo dos anos as diversas campanhas para uso de camisinha no Brasil, né? Então era campanha em TV, nas revistas, aquelas campanhas de carnaval, distribuição gratuita de camisinha em escala nacional. Vocês que atuam diretamente com mulheres hoje, ainda precisam lembrar do uso de camisinha? Sim, isso é uma constante e eu percebo na minha prática clínica que o uso ele segue sendo muito baixo. Muito baixo. E nada substitui a camisinha. Não. É. Quando a gente fala sobre transmissão de infecção sexualmente transmissível, o único método seria a camisinha. E a gente tem a camisinha externa e a camisinha interna. A camisinha que pode ser colocada num pênis, pode ser colocada dentro da vagina. A mais utilizada geralmente é a externa, que pode ser colocada no pênis ou até em objetos, né? Mas na minha percepção, isso precisa continuar sendo reforçado, porque a utilização, ela é baixa. Ela é Eu baixa. falei com a minha mãe Ela é muito baixa, no episódio de infelizmente. sexo. Como a minha geração não usa camisinha. Ah, mas a nossa é igual. É porque eu acho que teve a geração da minha mãe que passou por um susto muito grande. Veio ali do surto Do HIV. do HIV. E aí depois vieram os métodos contraceptivos. E aí hoje é um medo muito maior de engravidar do que pegar uma infecção muito Sexualmente maior. transmissível, né? Então, a gente caminha para novos métodos de prevenção de ISTs e existem maneiras de você formular, mas a camisinha ainda é o método mais barato, mais fácil, né, de você usar enfim, e acessível para todo mundo. E precisa muito, gente. É assim, é muito triste, porque as pessoas não têm noção da consequência que é uma infecção sexualmente transmissível para sua autoestima, para sua saúde também, né, para sua saúde sexual. E para as mulheres esse impacto acaba sempre sendo muito maior. E, de novo, fica uma responsabilidade da mulher, né? Porque Sim. aí, na hora, Fica. o cara sempre… Ai, vamos fazer sem. Cara, não é pra mim que você tem que estar perguntando, sabe? O problema também vai pra você, cara. Não é uma Sim, responsabilidade com minha, não é por certeza. mim, não é pra mim, não é…
E gente, não faça. Não responda, não vamos. Porque se uma pessoa não é capaz de respeitar o mínimo básico, que é a sua decisão sobre a saúde do seu corpo, sua calcinha tem que subir na hora, entendeu? Pra isso existe um mercado erótico gigante. Se for só pra gozar, o mercado erótico gigante não precisa passar por esse tipo de situação. E lembrando aí, vocês falando de doença, lembrando que hoje tem, né, vacina para as nossas meninas, já que a partir de 12 anos, ela até evoluiu mais, né? A partir de 9 anos, a vacina para HPV é indicadíssima. A partir de Inclusive 9, né? para meninos. Indicadíssima Para meninos contra também. câncer. Para Inclusive, meninos? Meninos também. Não Inclusive, sabia. quem já tomou há um tempo atrás, é bom tomar de novo, porque tá com agora Hoje são a gente- 5, né? A gente tem a nona valente já, né? Com 9 subtipos de HPV. É uma vacina que todo mundo, a partir dos 9 anos, mulheres adultas podem tomar também, né? Eu indico muito, assim, acho que porque você pode ter se exposto ao HPV, se expor a uma nova cepa, você pode ter curado, né, o seu corpo HPV e você se expor de novo. O câncer de colo de útero é o câncer que mais mata mulheres jovens no nosso país, tá? Até os 36 anos Não de idade, sabia. o segundo que mais mata, com exceção do câncer o de primeiro pele. é o de colo. Então, assim, é muito grave. E vem crescendo muito. Não sei se você tem reparado isso na sua prática, mas os casos Porque as têm pessoas crescido estão deixando muito. de vacinar, né? Então, assim, vamos vacinar. Existe Vamos agora vacinar, pra gente. crianças. E a gente é pra vacinar criança, tá? É É. criança mesmo, é antes da vida sexual. Não é Aham. porque Antes ela da já vida tem. sexual, meninos e meninas. A vacinação dos meninos vai ajudar muito as meninas. Porque como a história do HPV é muito diferente no homem, no menino e na mulher, quando eles estiverem vacinados, nossa, vai ter de fato, uma queda muito brusca. Disponível no SUS, inclusive, pra meninos e meninas dos 9 aos 14. E tem um estudo que mostra, em população vacinada com HPV, 0 casos de câncer de colo. Olha então, só, é uma gente, que olha. super sonho. efetiva. Já existe, é só a gente vacinar. E não só câncer de colo também, viu, homens? Câncer de pênis, de ânus, então, orofaringe. de orofaringe. Então tem que todo mundo vacinar. E falar de educação sexual é super importante, mas a gente também precisa falar do desejo das mulheres, né? Que é muito importante. Com certeza. Eu vi uma entrevista sua, você estava falando sobre o prazer. Eu vi você falando do prazer nas relações heterossexuais e nas relações homossexuais, de mulher com mulher, principalmente, sendo que as mulheres gays chegariam mais ao orgasmo. E aí, obviamente, eu tenho muita vontade de brincar e falar que o problema é o homem. Mas a gente sabe que isso não vai resolver nada. A Má também faz a mesma brincadeira. Sim, mas Né, gente? é dado científico. A pesquisa tá lá. É muito Entendeu? forte. Inclusive, homem que transa com homem tem menos orgasmo que homem que transa com mulher. Então, homem é definitivo. Mentira. Olha. Essa é uma Nossa, então pesquisa o problema grande tá que foi aí. feita, né? Que identifica o que a gente chama de gap do orgasmo, que é essa diferença da quantidade de vezes que homens e mulheres têm orgasmos. E foi identificado que os homens... E eles fizeram também em relação à orientação sexual. Então, os homens hétero, 98% das vezes, chegam a um orgasmo. As mulheres hétero, no mapa da fomíssima, 68% das vezes. Muito pouco. E aí, a gente pode ir lá pra justificativa. Mas mulher não gosta de sexo, né? Mulher é difícil de ter prazer. Mas aí vieram sapatão e falaram, não, peraí. Então, não é assim, não. aí eles fizeram a pesquisa e as mulheres homossexuais chegam a 88%. Então, a gente tem uma diferença ainda. Nossa. Mas a gente já tem um grande aumento ali. O que justifica esse aumento? A gente vai falar, é culpa dos homens. Parcialmente, na verdade, é culpa, eu acho, de como a sexualidade heterossexual é conduzida. O sexo heterossexual Pois é, porque conduzido. é engraçado, mas assim, pra gente ter uma vida mais feliz e pra ajudar, como trazer o homem pra essa conversa, né? E pra... Não pode ser excludente. Eu já quis muito, amiga. Já quis falar assim, vocês que se lasquem, entendeu? Mas daí minhas pacientes, minhas infelizmente. amigas, todo mundo que é homem, então tem que ajudar. Eu acho que entender que, na verdade, a gente está falando aqui de uma questão histórica de como a gente aprendeu o sexo hétero. E a gente aprendeu ele com foco no prazer masculino. Então, a gente aprendeu a dar um enfoque na penetração, que dura ali alguns minutinhos. E todo o resto é ignorado ou considerado uma preliminar, um favor, algo que é feito ali por alguns segundos. E não respeitando a anatomia do corpo feminino. Feminina que vou dizer, né? Pessoas com vulva. Mas a anatomia das mulheres e o tempo que as mulheres precisam para atingir um orgasmo. Então, é uma questão biológica, vamos dizer assim, de você entender que a anatomia feminina, ela se favorece de estímulos externos. Então, ela se favorece de masturbação, de sexo oral, de vibradores, de roça-roça, de qualquer outras coisas que você possa fazer para estimular o clitóris. E isso é externo. sexo. Super sexo. Sim. Sim.
Super sexo, inclusive, viu, gente? E Inclusive, desculpa, sexo oral também tem risco de passar IST, também. Inclusive, todas as Por isso que- práticas também têm. É né? importante a Porque gente às vezes deixar isso em conta aí. Também precisaria tem de riscos. camisinha, a gente falou sobre isso, né? Falamos. Tipo, chupa a bala. Sim. E aí, a gente tem então, eu acho que não é muito mais sobre o roteiro sexual. O que acontece no sexo entre mulheres? Não há um roteiro. Primeiro, porque a gente tem pouquíssima referência. Né? Não tem uma pornografia que educou durante anos. Essa referência não existe muito no sexo entre mulheres. E existe um repertório de práticas mais diverso. Porque já se entendeu que precisa de outras práticas ali, então tem muito toque externo, né? Tem muito respeito de tempo uma da outra. Tem uma brincadeira que as mulheres falam, sexo lésbico acaba quando? Quando nenhuma das duas aguenta mais. Porque não tem um marcador, né? No sexo hétero, o marcador é ejaculação masculina. E acabou. E isso é muito pouco para as mulheres, porque em média as mulheres levam ali quase 15 minutos só para chegar no ponto de excitação, não tô falando nem de orgasmo. Caramba! Pra, né? Claro, tem mulheres que vão mais rápido, práticas que levam mais fácil ao orgasmo, tudo vai variar. Mas pra gente entender no básico, assim, a gente precisaria de 10, 15 minutinhos para chegar num ponto de excitação legal, né? Para começar o corpo a preparar para ter um orgasmo. Então, o sexo hétero enxuga muito essas etapas. E eu acho que o homem que entender isso, a relação que entender isso, vai mudar totalmente a dinâmica. Precisa se entender que precisa de tempo e precisa respeitar a anatomia e estimular também o órgão do prazer da mulher, né? Não é só a penetração, porque a penetração não funciona como prática de orgasmo para a maior parte das mulheres. E precisa continuar mesmo depois que ele goze. E entender que, assim, o fim Exatamente. da sua ereção não é o fim da vida. Sim. A ereção, ela é um dos fatores, né, eróticos. E acho que esse é um dos grandes problemas, inclusive da camisinha. Que o medo dos homens é a ereção ir embora. E tipo assim, amigo, ela vai e vai voltar. Né? Ela vai e vai voltar depois. Ou ela vai não vai voltar, mas você tem 10 dedos, uma língua, um monte de parte do corpo para estimular. Então, assim, brincar um pouco mais, tirar esse peso para os próprios homens, sabe? Da ereção. Tipo, brinca mais com o seu corpo, usa mais outros recursos. Não é tudo sobre a ereção. Né? Tirar a ereção desse lugar tão fantasioso, o pênis, como o nosso principal daquela prática, é o que vai garantir sucesso para o sexo, né? Então, quem entender isso, acho que trazer os homens é trazer esse entendimento, assim, relaxa sobre essa ereção. Se você estiver fazendo sexo oral aqui, você não precisa correr para ir para penetração porque sua ereção não vai cair. Sua ereção vai cair. Depois ela volta, vocês fazem práticas. Ou então, eu tenho realmente uma dificuldade de ereção, eu estou numa idade que a minha ereção... Então, primeiro você faz a sua prática, mas você vai continuar esse sexo depois. Né? Então, assim, entender isso é muito importante. Entender que é anatômico, gente, não é uma invenção da sociedade, não é nada. Não é porque as lésbicas não sabem nada de muito diferente. O que elas entenderam foi a anatomia. Como é que esse corpo funciona? O que eu faço para esse corpo funcionar? E entenderam. E vocês acham que essa conversa que a gente está tendo aqui, né, sobre prazer, sobre iniciação sexual, sobre se descobrir, é uma conversa que deveria existir primeiro dentro de casa e depois ir para outros lugares, como escola, como ginecologista? Eu acho que dentro de casa é fundamental, porque eu acho que a gente não consegue, em uma ordem cronológica, colocar esse conteúdo de uma forma muito bem feita em todas as escolas do Brasil. Acho que começar dentro de casa talvez seja um pouco mais fácil. E veja só, foi muito legal observar que quando a Júlia teve a primeira vez, ela foi falar para você. Mas ela só foi falar para você porque você criou um ambiente de abertura dentro da sua casa. Sim. Então, isso não surgiu do nada, a não ser que seja da personalidade dela, né, de ser muito aberta. Mas se existe esse ambiente aberto dentro de casa, em que as coisas podem ser faladas sem julgamento, sem moralismo, sem tanta repreensão, focado em uma realidade, né? Todas as pessoas, a maior parte, pelo menos, vai querer iniciar a vida sexual, precisa aceitar, precisa munir o adolescente, a adolescente com informação, mas também educação para o prazer. Eu acho que começa dentro de casa. Em ginecologista, eu acho que a ginecologista é um ponto de apoio para a vida da mulher ao longo de todas as fases. Depois do parto, na sexualidade durante a gestação, no pós-parto, que às vezes é um momento muito difícil, com crianças pequenas, crianças de 2 anos e depois menopausa e por aí vai. Na escola, existem sim, principalmente eu vejo em algumas escolas particulares lá em São Paulo, contratação de algumas profissionais que fazem, por exemplo, oficinas de sexualidade. Eu acho que isso funciona super bem. E dá a possibilidade de uma sala de
adolescentes colocarem aqui perguntas ocultas em uma caixa e essa profissional ela vai ler e vai explicar a coisa que vai servir para todo mundo. Não só adolescentes, eu sempre falo que qualquer pessoa consegue se beneficiar de uma boa conversa sobre sexualidade. Só que precisa ser boa e sem tabu. Tem alguns pontos aqui que eu queria reforçar. O primeiro, muitos pais vêm, mas eu não sei o que conversar. E eu entendo, porque os pais também não receberam essa educação sexual. Mas isso que a Olivia falou é a coisa mais preciosa. Se você tratar com naturalidade e se você não fazer disso um grande tabu, essa criança, que se ela tiver um ambiente que ela se sinta acolhida, já está muito melhor do que tudo. Se ela puder sentir confiança, que ela vai falar para você, você não vai receber um super julgamento, já está muito legal. Claro que, né, o ideal é a gente aprender conversando etapas e etc, que seria o sonho que todo mundo soubesse conduzir isso. Mas eu não sei o que fazer. Não, seja acolhedor, seja um espaço seguro para o seu filho poder falar com você sobre isso. Você pode responder para o seu filho, eu não sei, vamos pesquisar junto? Eu não sei responder. Você falou no começo, ali na hora que você estava fazendo a introdução, da técnica de perguntar, né? Se a criança traz uma dúvida sexual para você, o que eu faço? Primeiro, pergunta o que ele quer saber, o quanto ele sabe. Porque às vezes ele quer saber uma coisa muito pequenininha, ele nem quer saber algo muito complexo. Às vezes é raso, né? E às vezes é mais profundo do que você imagina. Às vezes ele já aprendeu muito, ele só quer validar com você essa informação. E você vai poder validar com um adulto de confiança. Então, ser um adulto de confiança, mesmo que seja para dizer, eu não sei, filha, mas vamos num ginecologista para ela te explicar, eu não sei, mas vamos pesquisar junto, é super legal. Segundo ponto, acho que eu sou uma grande defensora de educação sexual em ambientes escolares. Acho que precisa sim, mas precisa ter um projeto para isso, né, para ser implementado, porque isso precisa ser feito por profissionais habilitados, respeitando a idade adequada para cada criança, né? Porque educação sexual não é achismo, não é qualquer pessoa ir lá e falar, eu acho isso, né? Não, eu acho importante porque principalmente como uma prevenção de violência, a gente sabe que a violência contra crianças e adolescentes é uma realidade no nosso país. E a escola é um ambiente que consegue fornecer essa proteção se a gente tivesse educação sexual lá. E a interrupção de vida para muitas mulheres, né? Porque são as meninas que deixam depois a escola ou o trabalho quando engravidam. Então, eu acho sim, mas acho que tem que ter um grande projeto para rolar sobre isso, sabe? E inclusive, estamos aí, né? Se alguém quiser fazer algum projeto. Estamos aqui à disposição. Estamos super aqui à disposição Maravilhosa. para criar alguma coisa, mas eu acho que deveria, sabe? Na minha opinião, deveria ser obrigatório de currículo escolar. Eu sei que isso causa uma grande discussão por desinformação das pessoas. Porque é isso, ninguém vai ensinar uma criança de 3 anos a transar. Porque sexualidade não é sexo. É isso que as pessoas precisam entender. Sexualidade é corpo, é autonomia, é prevenção de abuso, é consentimento, é sentimento, é emoção, é um monte de coisa para ser tratada. Então, com 3 anos, você vai falar sobre partes do corpo. Você não vai falar de penetração com essa criança. Né, com 7, você vai falar sobre menstruação, porque as meninas menstruam com 8, 9 no nosso país. Né? E assim você vai construindo essa ideia de sexualidade até chegar numa conversa sobre sexo. Mas eu acho super importante, acho que deveria ter, assim, nossa, meu sonho era existir esse projeto. E passando rapidamente pelo nosso quadro Local de Falha. Eu queria saber se vocês acham que é um grande erro feminino a gente associar prazer sexual com amor. Um erro? Eu acho que não. Nunca me fizeram essa pergunta, Júlia. Acho que é a primeira vez. Um erro, eu acho que não. Eu acho que muitas pessoas associam naturalmente, ligam naturalmente afeto com sexualidade. E a maioria das pessoas, na verdade, colocam as duas coisas assim, no mesmo lugar. E eu acho que a gente não tem uma habilidade para dizer se está correto ou se não está correto. Eu acho que é muito de habilidade individual. Tem pessoas que sempre colocam no mesmo lugar e merecem ajustes, né? Porque escolhem pessoas erradas, escolhem relacionamentos errados. E tem pessoas, como eu digo no consultório, que tem mais talento para sexo casual. Sim. Tem pessoas com um talento nato. Eu estou com vontade de ter uma relação, eu vou fazer, e eu não vou me vincular a essa pessoa, ou no dia seguinte eu não consigo pensar nela. Essas pessoas, principalmente no grupo de mulheres, ainda é minoria. Não que precisa ser a maioria. Eu acho que é uma questão de individualidade, personalidade. Eu, particularmente na minha vida, sempre vinculo as duas coisas. Eu não tenho tanto talento assim para ter uma relação e não me apaixonar pela pessoa. Eu sempre já tenho uma quedinha, sabe? Eu acho que é pessoal,
Mas eu acho que é muito social, e nessa parte social eu acho que é um erro, sim. É. No pessoal, eu acho que, claro, é muito individual. O quanto, porque assim, o que te motiva sexualmente depende muito para cada pessoa. E às vezes o ambiente que você precisa seguro para se sentir sexualmente livre, feliz, é relacionar a afeto. Mas social, isso foi construído a partir da ideia de que a sexualidade para as mulheres é uma perda de valia. Então você tinha que amar alguém para você, né, entregar o seu valor, dar para a pessoa, é o termo que a gente usa, inclusive, né, dar esse valor na mão dessa pessoa. Isso socialmente eu acho que a gente precisa desconstruir, que é tipo, gente, não precisa ter uma coisa, você pode muito bem desfrutar do seu prazer e ser casual e ser maravilhoso para você. Você não precisa esperar ser amada, né, ou estar ou achar que, né, tem que amar alguém para viver a sua sexualidade. Eu acho que são coisas muito diferentes, dá para ter prazer. E acho que tem esse fator que a Olivia falou também, do individual, que depende, às vezes, pra mim, é isso, né? Sim. Mulheres têm essa tendência de linkar, porque pra gente, além dessa perda de valia, existiu sempre o risco da gravidez, hoje em dia bem menos, mas que fez com que esse vínculo fosse meio que segurança para as mulheres, né? Então eu vivo o sexo dentro de um espaço seguro. Geralmente a gente precisa de espaços seguros para se libertar sexualmente, né? Então as mulheres associavam muito isso pô, se eu vou ficar com essa gravidez, com essa possibilidade de gravidez, eu preciso ter segurança nesse relacionamento aqui. Então a gente criou essa associação familiar do afeto e do amor. Então acho que socialmente a gente precisa, né, ter um senso crítico, olhar para isso e falar, cara, isso não faz sentido para mim, eu posso transar com quem eu quiser e ter prazer com quem eu quiser. Mas individualmente, se você olhar para tudo isso e falar, mesmo assim, cara, eu preciso me sentir amada para me sentir livre sexualmente, que é o que ela falou que é o caso dela, super válido. Gente, esse não vão episódio acabar, né? foi muito assim, rápido. amor. Não vamos embora. Enorme a gente aqui. Eu não tô satisfeita, a gente vai ficar mais. Ai, é porque ainda tem muito o que falar. A gente tem que fazer parte Tem que fazer 2, parte parte dois. 3. Vamos ver se a gente compartilha alguns brinquedinhos no nosso grupo do Telegram. Para quem não conhece tanto, para saber se vocês podiam mandar fotos pra gente, Manda. indicação Manda para as até cupom. pessoas. Olha, conseguimos até cupom pra vocês. Olha, para as pessoas acessarem lá e conhecerem, que é tão importante essa troca, a gente falar aqui sobre isso, que é muito mais do que sexo, né? Envolve um universo aí em torno da mulher, que ainda tem tantas cortinas, ainda é tão sombrio, então a gente precisa trazer, precisa trocar, para que a gente consiga liberar essas mulheres, gente. Compartilhem com as suas amigas esse episódio, mas compartilhem também com os homens ao redor de vocês, sabe? Também. Porque eu acho que os homens ouvirem esses assuntos, eu acho que isso aproxima e talvez faça com que eles aprendam melhor, né, a satisfazer a gente também, porque a gente tenta tanto, faz tanto, né? Se esforça tanto. Se educa tanto, Se né? educa tanto. A mulher tá sempre se educando e descobrindo coisas novas. Muito obrigada pelo espaço de vocês. Aqui é muito legal estar falando sobre sexualidade com mãe e filha. Tô assim achando demais. Ai, obrigada a vocês. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Reforço o que vocês falaram. Acho que mandem muito. E mais do que isso, conversem sobre sexo com as pessoas. Sim. No lugar legal e honesto, sabe? De vulnerabilidade. Não só pra contar quando foi uma super experiência incrível, mas também pra falar de quando é difícil, de quando é desafiador e como é que você superou isso, às vezes, dentro do seu relacionamento. Ou, enfim, o que precisa ser superado. E homens, não é uma guerra de sexos. Pelo contrário, só perde pensar assim, sabe? É um aprendizado conjunto. A gente, como sociedade, tem um conceito errado sobre sexo. Não é exatamente vocês, homens, mas a sociedade em geral. Sim. Só que é isso que a Olivia falou. As mulheres estão se educando. Então também busquem se educar pra gente melhorar. A gente não quer que vocês deixem de gozar, a gente só quer gozar junto. Exatamente. Ou Mulher gozar que também, goza até mais, que não quer seja transar junto, mais. mas quer gozar também. Todo mundo sai Bom ganhando. ponto, bom ponto. Não precisa ser no mesmo Nem precisa momento. ser junto, Isso é porque na isso aí é de novela. uma sinergia. Não precisa ser sincronizada. Mas queremos também, isso, queremos também. Pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado muito. Então, assistam e vejam a gente aqui no Spotify, Amazon Music, no YouTube. E compartilhem, como a gente falou aqui, esse episódio tão precioso. É isso. Se inscrevam no canal, deixem comentários se ainda tiverem alguma dúvida. E quem A tiver no gente manda nosso pras grupo do doutoras. Telegram, a gente vai lá compartilhar algumas novidades, brinquedos, dicas e com cupom para a gente se conhecer cada vez mais e ter mais e mais prazer nessa vida. Obrigada. Obrigada, doutora. foram gente. maravilhosas. Obrigada, galera. Obrigada. Esperamos vocês no nosso próximo Pé no Sofá. Pode. Beijo. Beijo. Esse podcast é uma realização da Agência Family com direção minha e da Júlia Costa. O roteiro é da Mari Faria, que também assina a produção executiva com Rafa Almeida, Thaís Boldrini, Fernanda França e a Paula Guimarães.
A captação é do Vitor Reis e a edição e trilha sonora são do Antônio Eduardo. As nossas stylists são a Gi Macedo e a Juliana Lacoste. E a beleza é assinada pelo Gabriel Ramos. A cenografia é da Agência Family e da Jéssica Cirino. E as nossas social medias são Beatriz Guilhermino e Gabriela Ribeiro. E agradecemos também A todos os outros colaboradores presentes nos créditos. Quer ser nosso parceiro? Escreva para penosofá@agenciafamily.com.